Você está cansado de apenas se imaginar vivendo aqui nos Estados Unidos e aproveitando a qualidade de vida que esse país oferece? Ou então tem medo de aplicar para um Green Card como o EB2NW e ter o seu pedido negado com toda a frustração e a perda do investimento feito? Se esse é o seu caso, então esse é o vídeo certo para você. Vou te mostrar o caminho de como aplicar de forma correta o EB2NW, mostrando para você qual é o segredo para que de fato você tenha o seu Green Card aprovado pela imigração americana. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Hub TNT, o seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e traz sempre notícias muito relevantes sobre a América. Prazer, meu nome é Davi Aragão e vamos conversar um pouquinho de como aplicar para um Green Card através do visto EB2NW. Muitos brasileiros talentosos têm a oportunidade de aplicar para um visto de residência permanente aqui nos Estados Unidos, um deles é o EB2NW, mas acabam se perdendo no meio de tantas informações aí na internet. E o nosso objetivo aqui é te dar clareza sobre a aplicação desse visto e te mostrar o caminho para de fato você tê-lo aprovado. O primeiro passo é você ter a certeza da sua elegibilidade para esse visto. Para isso é muito importante que você converse com um especialista em imigração que tem experiência na aplicação de EB2NW, para que ao estudar o seu caso, ele saiba dizer se você preenche todos os critérios de elegibilidade para essa categoria de visto. E para isso é importante não só você apresentar o seu currículo, como você narrar a sua experiência profissional. Isso é muito relevante para entender não só a sua elegibilidade, mas como o potencial de aprovação de um pedido de interesse nacional. Então, se o EB2NW é um caminho que você está procurando, mas ainda está em dúvida sobre o seu perfil, não deixe de se consultar com um especialista em imigração para te ajudar a entender exatamente o caminho certo para esse visto. A partir do momento que você já entendeu a sua elegibilidade, um dos pontos fundamentais é juntar os documentos essenciais para a aplicação do seu visto. Nessa fase, o trabalho do aplicante, ou seja, daquele que está pedindo o visto, em reunir todos os documentos relevantes sobre a sua vida acadêmica e principalmente sobre a carreira profissional, é de extrema importância. Só com uma documentação muito bem embasada é que pode ser construído um caso forte de EB2NW para ter o Green Card aprovado. Então, nessa fase, conseguir reunir todas as evidências da sua carreira profissional, trazendo evidências de projetos que você tenha participado e do seu sucesso, é de extrema importância para conseguir construir uma estratégia adequada para aprovação do seu visto. Uma vez que toda a documentação está pronta, começa a fase de elaboração da estratégia, ou seja, a definição do Proposal Endeavor. É justamente esse Proposal Endeavor que vai fazer com que você tenha o seu pedido de dispensa por interesse nacional, ou seja, o National Interest Waiver, aprovado. Lembrando que o visto EB2 ele exige originalmente uma empresa americana oferecendo uma vaga de trabalho, e a categoria NW é justamente o pedido de um Green Card solicitando a dispensa da obrigação dessa job offer. E para você ter um NW aprovado, você precisa de uma estratégia muito bem elaborada. E essa estratégia ela vai ser feita em cima do seu histórico profissional, ou seja, o que você já realizou profissionalmente até esse ponto é que vai embasar a sua proposta de imigração para os Estados Unidos. É com base nisso que apresentamos como você pretende contribuir com o desenvolvimento americano e justamente por isso pedimos a dispensa por interesse nacional. Após a definição da sua estratégia, começa a elaboração dos documentos que embasarão justamente essa proposta. A elaboração de um currículo adequado para a imigração é importantíssima. Nessa fase, as cartas de recomendação têm um valor primordial para a aprovação do seu visto. Aqui nos Estados Unidos, cartas de recomendação são vistas com muito bons olhos, e não é diferente na imigração. Elas podem ser decisivas para a aprovação do seu EB2NW. Com esses documentos prontos, monta-se a cover letter, ou seja, a petição inicial, que é assinada pelo advogado de imigração. É nela que nós justificamos o porquê aquele candidato merece a aprovação do NW e ter um Green Card aprovado. Junto da petição são preenchidos os formulários adequados para essa categoria de visto, e ele é protocolado com base no formulário I-140, um formulário próprio para pedidos de Green Card com base nos vistos de emprego. Esse pedido é enviado diretamente para o USCIS, o órgão da imigração americana, e é esse órgão que vai fazer a análise e aprovação do pedido do EB2NW. Geralmente essa análise leva de 8 a 10 meses, a um tempo médio que pode ser mais curto ou pode às vezes ser um pouco mais longo. Porém, ao tempo necessário para que o oficial de imigração possa analisar o seu caso e dizer se você tem um caso aprovado ou não. Nesse meio tempo, pode acontecer uma RFE, uma Request for Evidence, ou seja, uma requisição de novas evidências. Caso o oficial de imigração entenda que não tem documentação suficiente para aprovar, mas ele tem a intenção de reanalisar o seu caso com o objetivo de fazer a aprovação, ele vai solicitar documentos adicionais, e é a fase em que nos permite enviar com mais clareza outros documentos que o oficial solicitou nesse pedido.
Após a aprovação, inicia-se a fase do NVC, do National Visa Center, quando o seu pedido ele é encaminhado para o consulado americano no país onde foi escolhido. E esse consulado vai processar a fase final do seu visto. A fase final do visto durante o NVC engloba a coleta da biometria, ou seja, fotografia digital, a realização de um exame médico numa clínica habilitada pela imigração americana e, por último, uma entrevista no consulado. É essa entrevista que, de fato, vai aprovar o seu visto e que vai permitir com que você receba um envelope chamado Visa Packet, que é com ele que você entra nos Estados Unidos como residente permanente. A partir desse momento, você se torna um Green Card Holder, ou seja, um portador de um Green Card e tem direito a trabalhar, viajar, estudar, não só você, como toda a sua família aqui nos Estados Unidos. Dicas muito importantes, tanto durante a construção do seu pleito como na entrevista consular, é importantíssimo que sempre você seja o mais correto e assertivo possível nas suas palavras. Nunca minta, nem para o seu advogado, nem para o oficial consular. Isso pode arruinar totalmente o seu processo. Clareza, objetividade e honestidade nas informações são essenciais para você ter um Green Card aprovado. Após a aprovação do visto, você ainda vai ter 6 meses para se preparar e organizar para de fato poder mudar para os Estados Unidos. Esse é um período dado logo após a aprovação na entrevista do consulado, para que você possa fazer todos os preparativos dessa mudança tão importante para você e para sua família. E como você pode evitar erros críticos que podem causar a negativa do seu processo? Primeiro, documentação clara, objetiva e muito bem consolidada. Uma estratégia que esteja condizente com seu histórico profissional, onde você consiga demonstrar de forma clara o interesse nacional em cima do seu pedido. Informações falsas ou inconsistentes podem de fato fazer com que o oficial de imigração desconfie do seu caso, levando a uma negativa. E a falta de preparo para a entrevista no consulado também pode fazer com que você se confunda ou confunda o oficial consular, fazendo com que também o seu pedido de visto seja recusado. Por isso, procurar um advogado de imigração, uma empresa com experiência que já trabalha com a B2NW e já tem diversos casos aprovados é essencial para garantir o sucesso do seu pedido de visto também. Espero que esse visto tenha te ajudado a clarear um pouco o caminho para o seu Green Card através do visto EB2NW. Agora deixa aqui nos comentários, em qual etapa do EB2NW você está? Está estudando, ainda começando como aplicar? Já está aplicando, aguardando uma resposta? Já foi aprovado? Não deixe de compartilhar com a gente aqui a sua experiência com esse visto também. Agora, se esse visto te ajudou e te deu um direcionamento para te ajudar na jornada de obtenção do Green Card, não esquece de deixar o seu like e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também possam se interessar. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve para sempre receber mais novidades sobre imigração e sobre a vida aqui nos Estados Unidos.